Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Formação sobre os santos. Hoje eu vou falar sobre Santa Olga de Kiev. Ela foi a primeira santa da Rússia. E ela viveu em um momento muito complicado, em que o povo russo estava passando por muitas guerras entre tribos e muitas outras dificuldades. E ela vivia no Principado de Kiev. Até que um dia ela recebeu a notícia que o seu marido havia sido assassinado por uma tribo inimiga. E ali, quem deveria assumir aquele principado seria o seu filho. Mas como ele era muito novo, ele era apenas uma criança, ele só tinha 3 anos, quem teve de ser o sucessor ali no caso foi ela. Deveria ser o seu filho, mas como ele era novo, ela teve de assumir o principado. E ela, assim que ela assumiu, a primeira coisa que ela mandou fazer foi eliminar. Ela mandou eliminar aquelas pessoas que haviam sido os culpados pela morte do seu marido ou que tinham contribuído de alguma forma para que aquilo acontecesse. E muitas pessoas foram mortas. E outros, os que ficaram vivos, eles tiveram de pagar impostos altíssimos até o final da vida. E ela era uma mulher que era misericordiosa, mas ela era misericordiosa com os que ela gostava. Os que ela não gostava, ela era muito severa. E ela governou ali aquele principado muito bem. Ela era uma mulher misericordiosa, mas também ela era justa, ela era severa nos momentos certos. Ela agradou muito aquele povo. E com o decorrer do tempo, foi começando a crescer o cristianismo naquele território. E ela conhecia, mas com o tempo ela começou a se aprofundar mais. Até então que ela se converteu, ela foi batizada, ela se converteu ao cristianismo, ela foi batizada, ela doou toda a sua vida. Ela ajudava muitas pessoas, ela ajudava muitas pessoas que necessitavam. Ela viveu em prol para ajudar aqueles que mais precisavam. E uma das coisas que ela mais queria era a conversão do seu filho. Mas o seu filho, já quando ele já estava ali governando e tudo, já era adulto, ele não quis se converter, porque ele dizia para ela que se ele se convertesse, muitas pessoas, aquelas pessoas não iriam compreender, não entender a escolha dele, e ele morreu sem ser batizado. Só que uma coisa que ela sempre dizia para ele: meu filho, se você se converter, você também vai levar essas pessoas, esse povo todo, a Deus. Mas ele não quis. Então, passou o tempo e nasceu o filho dele, o filho, no caso, o neto de Santa Olga. E ele, de início, ele vivia uma vida pervertida, mas depois ele se converteu. Depois ele aceitou o cristianismo. Depois ele se batizou. E ali ele levou todo aquele povo, toda aquela nação a viver para Deus também. Porque como ele estava à frente, ele liderava, ele levava muitas pessoas. Então, ele não estava ali como um cego guiando outros cegos, não. Mas quando ele conheceu a Deus, ele levou aquelas pessoas também a conhecer a Deus. E Santa Olga, ela nunca desistiu do seu filho. Por mais que o seu filho não aceitou se converter, por mais que o seu filho não quisesse, não quis, mas o seu neto quis, o seu neto Vladimir. E ele não só se converteu, como ele também se tornou um santo. E é um santo da nossa igreja. Então, tudo aquilo que a gente faz sempre terá um fruto. O trabalho, a obra de Santa Olga foi fecunda, porque também ela trouxe muitos frutos. Porque por mais que o seu filho não aceitou, mas o seu neto aceitou e levou muitas pessoas para seguir a Deus também. Então, que a gente nunca desista de fazer o certo, que a gente nunca desista de levar almas a Deus. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.